Meus queridos companheiros e queridas companheiras, candidatos do nosso partido nessas eleições municipais de 2012. Antes de mais nada, eu queria te fazer um agradecimento. Agradecimento pelo fato de você ter aceitado essa tarefa que para o nosso partido é muito importante, de nos representar nessas eleições municipais. Eu quero lembrar que foi exatamente no processo de eleições municipais e, sobretudo, no exercício dos mandatos municipais de vereadores, de vereadoras, de prefeitos, de prefeitas, que nós demos os primeiros e importantes passos para aprender a dominar a máquina, para aprender a colocar a máquina pública a serviço do povo e, sobretudo, do povo que historicamente esteve marginalizado em nosso país. Eu penso que nós, quando aceitamos disputar as eleições municipais, lá atrás, em 1982, nós começávamos a fazer uma caminhada que foi muito importante, porque foram nas cidades que nós desenvolvemos os primeiros projetos que mostravam que era possível aplicar na prática uma nova cultura política. Uma cultura política que invertia as prioridades, que começava a olhar efetivamente para as periferias, que começava a olhar de uma nova maneira o cuidar da cidade, que é onde as pessoas vivem, que é onde as pessoas se relacionam, que é onde as pessoas sonham. Como sempre se diz, as pessoas não moram no país, no estado, moram no município. É ali que os seus anseios, que as suas dificuldades, que as suas angústias, que as suas necessidades se expressam. E, portanto, foram nessas práticas nossas do chamado orçamento participativo, onde a gente engatinhava no processo de uma participação popular efetiva, foram nas práticas de inverter prioridades, no sentido de começar a cuidar da cidade, da periferia, de olhar para as necessidades das pessoas, que nós fomos desenvolvendo práticas que foram fundamentais ao lado do nosso engajamento nos movimentos sociais, ao lado das nossas lutas populares tão importantes, foram fundamentais para construir esse projeto que se revelou vitorioso no Brasil. Não fossem as experiências municipais, nós não teríamos tido o êxito que tivemos nos governos de Estado e particularmente no exercício da presidência da República com o nosso companheiro Lula e com a nossa companheira Dilma, nossa atual presidenta. Portanto, esse tempo de eleição agora, primeiro, é um tempo extraordinário, porque é o tempo em que o povo se abre mais para o debate político. Então eu sempre enxerguei, nós enxergamos a eleição municipal não apenas como uma prática de se conquistar votos, mas também um momento especial, privilegiado de conversa política, de fazer o crescimento da consciência do povo, de mobilizar as pessoas, de arregimentar forças para que, uma vez eleitos, nós possamos de fato mudar. Porque vamos ter clareza disso. Um prefeito, uma prefeita que não tem o apoio popular tem muita dificuldade. É muito importante, até para a relação adequada, eficaz, profícua com a Câmara, é importante a gente ter o apoio popular, a gente ter a cidade mobilizada ao nosso lado. Portanto, eu acho que nós temos que aproveitar muito esse momento para fazer refletir o nosso povo sobre o nosso projeto. Um projeto municipal, evidentemente, porque nas eleições municipais a gente discute o projeto da cidade, mas também o nosso grande projeto de mudança de todo o país. Não vamos perder essa ocasião de transformar as eleições num grande momento de mobilização, de conscientização e de avanço das organizações populares e até dos movimentos sociais. Agora, uma vez eleito, eu espero que você de fato seja eleita, seja eleito, é muito importante a gente aprender com aquelas práticas que o PT já acumulou ao longo da sua história. É muito importante conhecer outras experiências bem-sucedidas de governo municipal. E aí eu queria destacar, até pela minha função no governo federal, a importância de um governo de forte participação social. Quando o Lula foi eleito, ele nos chamou e nos disse: eu quero fazer um governo ouvindo o povo. Ele determinou que o Palácio do Planalto abrisse as suas portas para acolher toda e qualquer pessoa que ali viesse,
todo e qualquer movimento que ali viesse para protestar, para reivindicar, porque ele sempre dizia para a gente, é importante ouvir as pessoas, a gente acerta mais quando a gente ouve o povo, dá atenção e, sobretudo, permite que as organizações do povo se manifestem. Mas mais do que isso, ele estimulou o crescimento e ampliação das conferências setoriais pelo país todo, as conferências de saúde, de educação, da mulher, da criança, do adolescente e tantas outras. Ele estimulou a efetivação dos conselhos e criou uma coisa muito interessante, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um conselho que reúne empresários, representantes da sociedade civil, das ONGs e muita gente dos movimentos sociais. Esse conselho tem sido um laboratório muito importante para os acertos do nosso governo. Então, se eu pudesse te dar uma sugestão, eu te sugeriria replicar essas experiências no nível do município, na esfera do município. Eu acho que a criação de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que coloque os representantes da cidade em torno de uma mesa conversando sobre a cidade, é muito importante, porque as pessoas adoram a sua cidade. Você sabe disso, as pessoas têm orgulho de morar em suas cidades e amam a sua cidade e querem contribuir. Então, quando o poder público chama as pessoas para essa contribuição, isso se torna um campo muito eficaz de produção de política, de sugestões, de apoio à tua gestão e de fiscalização para que as coisas lá na ponta aconteçam. Então, é muito importante que você se apoie nos movimentos sociais, em formas de organização, nos conselhos. E outra coisa, confie nas organizações sociais, nas igrejas, nas entidades filantrópicas. Faça, porque no nível do município é mais fácil você conhecer, você fiscalizar, você acompanhar. E aproveite dessas organizações a boa vontade, a filantropia verdadeira que elas têm, para que os teus projetos sociais, sobretudo, aconteçam lá na ponta. Porque é muito difícil o aparelho de Estado sozinho, a prefeitura em si, dar conta dessa imensa tarefa, dessa imensa dívida social que nós temos, sobretudo com os excluídos. Portanto, chamar essas pessoas, dar a elas a oportunidade, realizar convênios bem feitos, com fiscalização, para evitar a picaretagem também, evidentemente, é muito importante para que você tenha êxito na aplicação das suas políticas sociais. E a outra coisa que me parece muito importante, que o Conselho pode te ajudar também, é, ao pensar o projeto da cidade, pensar nas formas de desenvolvimento econômico, porque isso se tornou, no país hoje, uma questão dramática para os municípios. Nós temos pouca renda, a necessidade de aumentar a tua cota-parte no ICMS é muito grande, e muita gente só pensa que a única forma de melhorar o município é trazer indústria. Isso é muito importante, e o Conselho pode te ajudar, o empresariado da cidade pode te ajudar. Mas é muito importante também pensar em outras formas. Toda a área do setor de serviços, a questão da agricultura, é muito importante, e a maioria dos nossos municípios no país tem uma área agrícola muito importante. Há novos nichos hoje na área da agricultura familiar, na área dos agrobiológicos, dos produtos orgânicos, em que, se você dar um estímulo a essa gente, estimular as cooperativas, valorizar os assentamentos, dar um apoio para que essas pessoas com criatividade desenvolvam essas atividades agrícolas, sobretudo da agricultura familiar, pode ser também uma fonte muito importante, não apenas de fixação do homem na terra, de garantir a sucessão rural para a juventude que vem brotando no campo e que quer ficar no campo quando tem condições adequadas. Isso também pode ser uma fonte de renda, uma fonte de emprego importante no teu município. Eu penso que hoje governar uma cidade está muito ligado àquilo que a presidenta Dilma definiu numa trilogia fundamental para o desenvolvimento sustentável, que é o crescer, que é o incluir e o cuidar. É evidente que o crescimento econômico da cidade é fundamental, porque o emprego é tudo na vida de uma pessoa, mas o incluir é tão importante quanto. Nós não queremos nunca um crescimento que exclua, um crescimento que concentre a renda. Nós queremos um crescimento que seja capaz de distribuir renda, de gerar empregos de qualidade, de gerar bem-estar para as pessoas. E o terceiro elemento é o cuidar. É o cuidar das pessoas, é o cuidar dos que mais precisam e o cuidar da natureza. É o desenvolvimento olhando
o adequado aproveitamento dos recursos naturais. É muito triste nós vermos as nossas cidades, muitas vezes, quebradas, as nossas cidades com problemas ambientais gravíssimos, na sua área rural, com um monte de problemas de erosões, de desertificações e assim por diante. Então aí também é muito importante que se faça esse cuidado ambiental. Portanto, eu só quero te desejar muitas felicidades na tua campanha, que você de fato saia dessa campanha vitorioso em qualquer hipótese, porque não vamos nos esquecer, há vitórias que muitas vezes são conquistadas com tal preço, em tais condições, que elas se transformam em derrotas posteriormente. E há muitas derrotas que aparentemente são muito dolorosas, mas que elas nos permitem um acúmulo de tal modo que elas são geradoras de vitórias muito importantes na sequência ou no próprio momento. Minha querida companheira, meu querido companheiro, eu sou Gilberto Carvalho, atualmente ocupo a Secretaria-Geral da Presidência da República. Tenho a alegria de ter participado da fundação do nosso partido em 1980-81, lá no Paraná. Sou paranaense. Fui durante muito tempo seminarista, depois me engajei na luta social através da categoria dos metalúrgicos, fui da oposição sindical no Paraná, ajudei a criar a Pastoral Operária, fiquei muito vinculado sempre à igreja até o tempo atual, através do movimento de fé e política. Tive depois a oportunidade de dirigir o Instituto Cajamar, de trabalhar durante 4 anos naquela escola de formação que foi uma referência muito importante para todos nós. Depois fui secretário de formação e secretário-geral do nosso partido. Trabalhei na Prefeitura de Santo André com o nosso saudoso Celso Daniel. E depois de 2002 participei da campanha do presidente Lula e fui seu chefe de gabinete durante os 8 anos. Mas, acima de tudo, a minha alegria e o meu orgulho é de ser militante do nosso querido Partido dos Trabalhadores. Portanto, muito boa sorte, conte com a gente e eu espero que a gente possa te receber aqui em Brasília para te dar apoio, para pensar juntos também o crescimento, o desenvolvimento da tua cidade. Um grande abraço.